Quais são os tipos especiais de matrizes? Matriz nula são todas as matrizes onde seus elementos A e J são todos iguais a zero. A notação de uma matriz nula é você sempre escrever o número zero e a ordem da matriz. Por exemplo aqui, vou escrever a matriz nula de ordem 2 por 2. Isso aqui é igual 0, 0, 0, 0. Se eu quero escrever a matriz nula de ordem 1 por 3. Eu tenho aqui uma linha, né, e 3 colunas. 0, 0, 0. Então é assim que se escreve matriz nula. Matriz linha é toda matriz que tem somente uma linha. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz 1, que é formado por uma linha e uma coluna. A matriz 0, 5, que é uma linha, duas colunas. A matriz 2, 3 e 7, que é uma linha e 3 colunas. Toda matriz que tiver somente uma linha é chamada de matriz linha. Matriz coluna é toda matriz que possui somente uma coluna. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz 2, que tem uma linha e uma coluna. A matriz 2 e 0, que tem duas linhas e uma coluna. E a matriz 3, 5 e 7, que tem 3 linhas e uma coluna. Dada uma matriz a matriz A subíndice T, onde as suas linhas são ordenadamente iguais às colunas da matriz A e suas colunas são ordenadamente iguais à matriz A, é chamada de matriz transposta. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz A formada pelos elementos 2, 3, 5, 7, 8, 9, que tem duas linhas e 3 colunas. A sua matriz transposta é pegar o quê? Pegar as linhas transformadas em colunas e as colunas em linhas. Vai ficar como? 2, 3 e 5 e 7, 8 e 9, que é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. No caso aqui da matriz B, que é de 2 linhas e 2 colunas, formado pelos elementos 1 e 2, 5 e 7, vai ser o quê? A matriz 1 e 2 e 5 e 7, de 2 linhas e 2 colunas. Matriz quadrada é toda matriz que possui a mesma quantidade de linhas e colunas. Por exemplo aqui, eu vou escrever a matriz A, que é formada pelo elemento somente 2, que é a matriz de uma linha e uma coluna. A matriz B, formada pelos elementos 2, 5, 7 e 8, é uma matriz de duas linhas e duas colunas. E a matriz C, que é formada pelos elementos 1, 0, 0, 0, 5, 0 e 2, 3, 8, é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, e assim sucessivamente. Dada uma matriz quadrada de ordem n, os elementos da matriz onde a posição da linha coincide com a posição da coluna, eles formam a diagonal principal da matriz. E os elementos da matriz onde que eu somo a posição da linha com a coluna der a ordem da matriz mais 1, eles formam a diagonal secundária da matriz. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz de ordem 3 por 3, formada pelos elementos 2, 7, 9, 8, 11, 13, 15, 25, 40. A diagonal principal dessa matriz é formada por esses elementos, que são o 2, o 11 e o 40. E a diagonal secundária é formada por esses elementos, que é o 9, o 11 e o 15. Uma matriz é chamada de matriz diagonal, são todas as matrizes quadradas onde que todos os elementos que não estão na diagonal principal são iguais a zero. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz de ordem 3 por 3 formada pelos elementos 2, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0. Aqui, todos os elementos que não estão na diagonal principal são tudo igual a zero. Mas professor, eu tenho zero ali na diagonal principal. Tem algum problema? Não. Não tem restrição se os elementos da diagonal principal são diferentes de zero ou não. O que tem que ter na matriz diagonal é que todos os elementos que não estão na diagonal principal têm que ser obrigatoriamente igual a zero. Matriz de identidade é toda matriz quadrada de ordem n, não importa qual que seja, onde que os elementos da diagonal principal sejam todos iguais a 1 e que não estão na diagonal principal são todos iguais a 0. Por exemplo aqui, a matriz de identidade de ordem 1 é formada pelo elemento somente 1. Aqui, 1 por 1.
A matriz identidade de ordem 2 por 2 é formada pelos elementos 1, 0, 0, 1. E a matriz identidade de ordem 3 é formada pelos elementos 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Matriz triangular inferior são todas as matrizes quadradas onde que os elementos que estão acima da diagonal principal são todos iguais a zero. Por exemplo, aqui tem aqui a matriz de ordem 3, formada pelos elementos 3, 0, 0, 5, 1, 0 e 2, 3, 0, né? De ordem 3 por 3. Eu olho aqui os elementos da diagonal principal, mas eu vou analisar os que estão acima da diagonal principal. Não importa se tenha 0 ou não na minha diagonal principal. Como aqui acima da diagonal principal todos os elementos são iguais a zero, essa é uma matriz triangular inferior. Tá, agora a matriz de ordem 2, formada pelos elementos 5, 0, 2 e 1. 2 por 2, traço a diagonal principal, verifico que o elemento que está acima da diagonal principal é igual a zero, então também essa é uma matriz triangular inferior. Matriz triangular superior são todas as matrizes quadradas onde os elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Por exemplo, eu tenho aqui a matriz de ordem 3 por 3. 1, 0, 2, 0, 5, 3, 0, 0, 1. Todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Não tem obrigatoriedade que estão acima ser zero ou não. Por exemplo, aqui a matriz 2 por 2. 1, 3, 0 e 5. Olha os elementos que estão abaixo da diagonal principal, é tudo igual a zero, então ela é chamada de matriz triangular superior. Matriz simétrica são todas as matrizes quadradas, quando eu calculo a sua transposta, dá ela mesma. Por exemplo, vamos ver aqui a matriz de ordem 3, formada pelos elementos 7, 5, 0, 5, 2 e 1 e 0, 1 e 3. Aqui, ordem 3 por 3. Aí você analisa. Os elementos que estão na primeira linha, 7, 5, 0, coincide com o que estão com a primeira coluna. Os elementos que estão na segunda linha, você vê que coincide com os elementos que estão na segunda coluna. E se você olhar os elementos que estão na terceira linha, também coincide com os que estão com a terceira coluna. Então, se isso ocorre, quer dizer que minha matriz é simétrica.